Fala, confrade, beleza? Estamos hoje aqui no dia 1 de outubro, né? Finalzinho do ano já, mês 10, passando muito rápido. Não sei se é porque eu tô ficando velho, mas tô achando que tá passando muito rápido. E hoje nós vamos falar da classificação para o GP de Singapura, uma classificação que foi numa pista secando, né, o tempo todo. Tinha chovido antes da classificação e a pista foi secando, né, e o pessoal foi de pneu tanto no Q1 como no Q2, de pneu intermediário, e só no finalzinho do Q3 deu para, na metade do Q3 mais ou menos, deu para colocar pneu de seco, pneu macio, para fazer voltas mais rápidas. Então vamos antes de falar do treino propriamente dito, né, algumas coisinhas rápidas. Primeiro, o Helmut Marko reclamando como que o Toto Wolff sabia do problema da Red Bull, de ter estourado, talvez ter estourado o orçamento do ano passado, e Aston Martin também. Né? Não foi o Toto Wolff que sabia, né? Foi a imprensa. Inclusive tem um jornal italiano, Gazzetta dello Sport, eu esqueci agora o nome do jornalista, inclusive ele falou o valor, né? Depois do vídeo de ontem eu vi isso, né? Ele falou que a Red Bull estourou em mais ou menos 10 milhões de dólares e a Aston Martin foi muito menos, que 2 milhões, foi uma coisa, 1,5 milhão, 2. Por isso que o problema realmente seria para a Red Bull, né? Porque até 5% do orçamento, que dá uns 7 milhões mais ou menos, as multas as punições são brandas, né? Basicamente são punições de multa em dinheiro, que para a equipe de Fórmula 1, ainda mais para uma Red Bull, para uma Mercedes, uma Ferrari, pagar 1 milhão, 2, 3, 4, não é nada. Eles gastaram 400 milhões até 2 anos atrás. E agora, o ano passado, tiveram que gastar 145, quer dizer, eles têm muita sobra, né? Pode pagar muita multa. Por isso que tem que tirar esse negócio de multa e dar penalização esportiva. Não para a Red Bull e para a Mercedes, para todos, né? Tem que ser penalização esportiva, porque grana, hoje em dia, eles estão gastando muito menos que gastavam, então eles têm muita grana sobrando, né? Então é isso. Não é o Toto Wolff ou algum outro chefe de equipe. Foi a imprensa, esse jornalista italiano provavelmente tem alguma fonte na FIA, né? A FIA está investigando todas as equipes do ano passado, está investigando o orçamento, né? Porque o orçamento é complexo, então ele está investigando o orçamento de todas as equipes, vai apresentar agora na semana que vem, pelo menos eles falaram que vão apresentar na semana que vem, e quando eles apresentarem é aberto, né? Não tem essa de saber coisa que não podia. É aberto, pelo menos nos Estados Unidos é assim, nas ligas americanas, que todas elas também têm NBA, NFL, liga de futebol americano, beisebol, todas elas também têm limite de orçamento, só que o limite de orçamento lá é até mais rígido, porque eles têm vários limites de orçamento, não é um geral como na Fórmula 1, né? Lá tem limite de orçamento para salário, que na Fórmula 1 não tem, né? Para eles não poderem montar super times. Tem limite de orçamento para equipe de técnicos, porque os times têm muitos técnicos, não é que nem futebol, que você tem um técnico, né? Lá não, lá eles têm vários, tem um técnico de ataque, técnico de defesa, técnico de time especial e o head coach, que é o técnico principal, fora a preparação física, tudo, é muita coisa, né? Então eles têm até budget cap para isso. Então é isso, né? O Marco aí tá fazendo marketing, que tá na dele, né? Gosta de fazer um marketingzinho. A Red Bull tá na Fórmula 1 mais por causa disso mesmo, porque é um marketing muito bom. Então é isso. Vamos ver, não sabemos ainda o que aconteceu, né? O Marco falou que tá mais uma questão de salários, que foi um pessoal que estava na Red Bull foi transferido para outros lugares da mesma empresa, né? Então discutindo isso com a FIA. Bom, vamos ver como é que fica depois.
Mas por enquanto é isso. Vamos falar do treino, vai. Bom, aí que vocês estão vendo aí primeiro, a FIA colocou um pouco forçado, na minha opinião, né? A batalha pelo título, né? Um pouco forçado, não, muito forçado, né? Porque o título já é do Vespa, né? Só se acontecer um cataclisma, coisa que é quase impossível de acontecer. E você vê aí que eles colocaram aí tanto o Vespa quanto o Percival, o Checo e o Russell, né? A chance do Percival e do Checo é quase irrelevante, né? E a do Russell é quase impossível. Então, realmente, o título é do Vespa e tudo bem, vamos nessa. Bom, os três primeiros, hoje na classificação, Leclerc, Pérez e Hamilton. Pô, Pérez, finalmente, né, em segundo, estava andando mal pra caramba, e o Hamilton em terceiro também melhorou muito, né? Porque o Hamilton, ele mesmo disse que estava um segundo atrás, mas é que com a pista seca é outra história, né? Pista seca é outra história. Pista seca, se amanhã for seco, eu vou até, enquanto eu faço esse vídeo, que eu tinha esquecido, eu vou até olhar o clima que vai fazer amanhã, porque é importante isso. Com pista molhada ou úmida, né? Fica muito para o piloto, né? Muito para o piloto. O carro conta muito menos do que em pista seca. Em pista seca o carro é primordial, né? Lógico que precisa do piloto, lógico que o piloto é super importante em qualquer situação, mas na pista molhada ou úmida o piloto é mais importante ainda. 89% de chance de chuva. Vamos ver se na hora da corrida, né? Pode chover. Na hora da corrida a chance de chuva não é tão... Mas às 7 horas da noite, lá em Singapura, a chance de chuva é de 60%. Então pode acontecer uma chuvinha assim, e isso aí pode embaralhar e melhorar um pouco a corrida, né? Porque no seco não tem muita chance, a corrida vai ser do Vespa. Depois vamos chegar lá para ver o que aconteceu com o Vespa, por que a Red Bull mandou ele abortar a última volta. Bom, vamos começar aqui do grid, rapidinho, falando dos 10 últimos. O Latifi, o cara mais regular da Fórmula 1, não sei como é que vai perder o emprego. O Lafitte, ele vai largar de último, né, como sempre. Então ele é muito regular, ele pode não ser muito veloz, mas regular, ninguém pode acusar de não ser. O Albon, o reflexo aí da doença do Albon, vai largar em penúltimo. O Albon estava largando muito melhor que o Latifi, dessa vez não vai largar tão melhor assim. Ele foi menos de um segundo mais rápido que o Latifi. Ocon muito mal em 18º, Ricardo também, não dá para falar. Bottas tomou do Zhu, do chinês. Aí, o chinês é um piloto bom. Depois o Vettel, né, não foi muito bem também, 14º. Mick Schumacher, não foi muito bem também em relação ao companheiro de equipe. Aí o ídolo Stroll em 12º. E o Russell, né, isso é uma surpresa, uma surpresa, só em 11º. O Russell reclamou bastante do carro, né? Vamos ver o que aconteceu, mas o Russell tem condição de melhorar amanhã para a corrida. Aí a gente vai para os 10 primeiros. Tsunoda, né? uma boa classificação em 10º lugar. O Tsunoda, o problema dele não é a habilidade, né? O Tsunoda é um piloto que tem habilidade. O problema dele é regularidade, é cabeça fria, né? É autoconfiança, é isso. Esse é o grande problema. Aliás, esse é uma coisa que difere a Fórmula 1 das outras categorias. Depois o Magnussen, 9º. Aí o Vespa só em 8º. Pô, o que aconteceu com o Vespa? Que na última volta ele poderia conquistar a pole. O que aconteceu foi o seguinte: quando a pista está molhada ou úmida, eles colocam combustível no carro não para uma volta rápida e duas voltas. Quando está seco, eles colocam combustível para
dá uma volta devagar quando sai do box, dá a volta rápida e dá outra devagar para entrar no box. Isso, o combustível é isso, então é pouco combustível. Quando está úmido ou molhado, eles põem combustível para algumas voltas, né? Por quê? Conforme, se não está mais chovendo, a pista vai secando. Então, cada volta que o piloto dá, melhora o tempo dele. E eles tinham posto gasolina, combustível, para 5 voltas no Vespa. Só que eles viram que dava tempo de fazer mais uma, o Vespa também, abortou a penúltima para dar uma sexta volta. Aí que foi o erro de cálculo. Né? Nessa sexta volta, o que ia acontecer? Ele ia conseguir até dar a volta e fazer a pole, provavelmente. Ou não sei, não importa. Né? Não ia largar em oitavo, ia largar ou na pole, ou em segundo, ou em terceiro. O que acontece é que tem que sobrar 1 litro de gasolina no tanque para a FIA analisar o combustível. Se não tiver 1 litro, se tiver 900 ml, o piloto é desclassificado. Ele tem que largar do pit lane, entendeu? Então é por isso que a Red Bull ficou com medo de não ter 1 litro lá, e provavelmente não ia ter mesmo, eu não sei nem se vai ter, mesmo ele abortando, porque ele tirou o pé, faltavam 3 curvas só para acabar a volta, não sei nem se assim vai ter 1 litro, né? Se tiver 1 litro, tudo bem, ele vai largar em oitavo. Se não tiver 1 litro, ele vai largar lá do pit lane. Então foi por isso que a Red Bull mandou ele parar. Depois o Gasly, boa classificação do Gasly em 7º, Norris, muito boa classificação lá. Né? A McLaren com tempo seco, né? Ela não estava andando nada. Né? Aí, com chuva o Norris já foi para 6º. Então você vê como o piloto faz mais diferença com a pista molhada, úmida, que seja. Depois o Alonso, muito boa classificação do Alonso também, em 5º. Aí o Sainz, né? 2 décimos atrás do Leclerc em 4º. Depois o Hamilton, o Pérez e o Leclerc, o Hamilton em 3º, o Pérez em 2º, o Leclerc em 1º, eles têm menos de 1 décimo de diferença. Né? É menos de um piscar de olhos. Né? O Pérez vai largar 22 centésimos atrás do Leclerc e o Hamilton 54 centésimos. É a melhor classificação do Hamilton nesse ano, né? Nunca tinha largado em P3, e a Mercedes tem um ritmo melhor de corrida do que tem de classificação. Entretanto, a gente não sabe se vai chover amanhã ou não. Se ficar seco amanhã, se não chover, ou se for que nem hoje, começar a pista meio molhada e ir secando, e em 10, 15 voltas, 20 voltas no máximo, ela está seca, o Vespa é favorito, mesmo largando de P8, porque ele tem mais carro que os outros, não tem dúvida nenhuma. Acharam acerto, o carro não está tão traseiro, tanto não está tão traseiro que o Pérez conseguiu fazer P2. Se o carro tivesse muito traseiro, o Pérez ia ficar lá para trás, né? Como eu expliquei ontem, numa pista de rua com a maioria das curvas sem nenhuma área de escape, você não pode ter um carro muito traseiro, porque qualquer escapadinha de traseira você bate no muro. Então a Red Bull conseguiu fazer um acerto para o carro não ficar tão traseiro, e isso ajudou bastante o Pérez, né? Que o Pérez não consegue um carro tão traseiro quanto o Vespa. Então é isso aí, vamos esperar uma corrida amanhã. Tomara que chova, né? Não aquela chuva torrencial, mas uma chuvinha, porque aí dá corrida melhor. E acho que em todas as posições. O Percival, que vai largar na pole, ele não tem tanto favoritismo assim. O Vespa, mesmo largando em 8º, na chuva também não tem tanto favoritismo assim. Qualquer errinho o cara sai da corrida. Então pode acontecer um monte de coisa. É isso aí, a gente se vê amanhã, depois da corrida. Obrigado pela força, obrigado pelos joinhas, pelos comentários. Vocês são muito legais comigo. E é isso aí, a gente se vê amanhã. Bom sabadão, um abraço.